Bom, então, na aula passada, nós falamos sobre célula de ponto triplo, nós mostramos sobre o termômetro de gás a volume constante, situação que nós usávamos para definir pontos primários, fenômenos térmicos fáceis de ser reproduzidos, e vimos aí que a temperatura era medida de forma indireta através da pressão. Hoje nós vamos falar das escalas termométricas que se utilizam no mundo. Então, uma vez definido os pontos, os fenômenos térmicos através do termômetro a gás, nós podemos utilizar outras propriedades, como propriedade de expansão volumétrica, para construir escalas muito práticas de ser usadas aí no mundo inteiro. Então tá aqui, nós vamos falar de 3 escalas que são bastante conhecidas, e em seguida você pode também construir a sua escala termométrica. O que você precisa fazer é arranjar uma equação matemática que a relaciona com essas escalas já conhecidas no mundo. Então nós temos aí a escala Kelvin, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. São essas escalas conforme estamos vendo aí. É muito comum utilizar um material chamado mercúrio para a construção de termômetros. Alguns dos motivos é que o mercúrio ele é um bom condutor de calor, ele na temperatura ambiente ou até dezenas de graus abaixo da temperatura ambiente e acima da temperatura ambiente, ele se comporta como líquido e tem um coeficiente de expansão grande, de tal forma que uma pequena variação na sua temperatura proporciona uma significativa variação de volume. Por isso que utiliza-se com frequência o mercúrio. Mas você pode fazer um termômetro usando água, usando álcool, por exemplo. Mas do ponto de vista prático, um dos mais utilizados é o termômetro feito com o mercúrio. Bom, então vamos falar aí das relações entre as escalas termométricas. Primeiro vamos ver como que a gente pode construir um termômetro. Basicamente um termômetro é construído desta maneira aqui. É um tubo capilar, um tubo bem fininho. Aqui na parte mais baixa desse tubo existe um estrangulamento, o tubo se afina bastante, o diâmetro vai se afinar bastante. E aqui tem um recipiente de volume significativo em relação a esse tubinho capilar. Aí o que acontece? Aqui dentro nós temos a substância termométrica, no caso é o mercúrio. E aí o que vai acontecer? Uma vez que você aproximou um objeto, aqui ó, objeto que você quer medir a sua temperatura, então eles vão entrar em equilíbrio termodinâmico, por estar em contato um com o outro, vai entrar em equilíbrio e a temperatura que esse termômetro registrar vai ser a mesma temperatura do objeto. E aí, o fato desse objeto, por exemplo, ter fornecido calor para o termômetro, esse mercúrio, essa substância termométrica, mercúrio, ela vai expandir, ocupando uma posição mais alta aqui nesse tubo capilar. E aí faz-se a graduação aqui, digamos, 10, 20, 30 e assim por diante. Faz-se a graduação aqui, ó,
para associar o número à temperatura. Então, esses termômetros aqui, eu vou até voltar aqui um pouquinho. Olha, dois pontos, voltar aqui, duas situações termométricas fáceis de ser reproduzidas é a temperatura do zero absoluto. Na verdade, esse zero absoluto, ele só vai ser atingido por extrapolação, mas é muito possível, do ponto de vista prático, chegar à temperatura muito próxima dessa temperatura do zero absoluto. Então, toma-se aqui o zero absoluto, que é o zero de Kelvin, como um fenômeno físico fácil de ser reproduzido, e toma o ponto triplo da água. Isso feito com o termômetro a gás, por exemplo. Aqui você está vendo que o zero absoluto, zero Kelvin, ele coincide com menos 273 Celsius, menos 459,67 Fahrenheit. Para desenvolver a teoria seguinte, eu vou fazer um arredondamento desse menos 273,15 para simplesmente menos 273 Celsius. Então, eu vou fazer essas aproximações. Então, está aqui. Eu vou colocar aqui. Mais uma vez, vou voltar aqui. Então, se eu somar 273, eu vou para o zero Celsius. Se eu somar 273 aqui, eu vou para o 273 Kelvin. Então, é o que eu vou fazer. Então, olha aqui o ponto triplo da água. Estou tomando ele aqui como menor valor. Aqui. Então, 0 Celsius, 273 Kelvin, 32 Fahrenheit. Foi a aproximação que eu falei que ia fazer. Usei 32, usei 0, usei 273 aqui. Bom, então aqui está as escalas. Vou só voltar a acelerar um pouco mais aqui. Como que foi feito o termômetro? Então, falei desse estrangulamento. Esse estrangulamento é para quê? Na situação em que a substância termométrica expanda, quando você fez a medida, não havendo esse estrangulamento, a coluna da substância termométrica vai baixar rapidamente, dificultando você fazer a leitura adequada. Então, esse estrangulamento é para retardar um pouco a diminuição do volume que foi expandido, para você conseguir fazer a leitura da temperatura que foi medida. Bom, então, está aqui as escalas, aqui está um ponto, uma situação térmica fácil de ser reproduzida, que é o zero Celsius. Então, o Celsius atribuiu para o ponto de congelamento da água o número 0 na sua escala. Já o Kelvin atribuiu o número 273. Na verdade, é 273,16. Estou fazendo uma aproximação. E o Fahrenheit adotou o número 32 para o ponto de congelamento da água. Para o ponto de ebulição da água, o Celsius atribuiu 100, o Kelvin atribuiu 373 e o Fahrenheit atribuiu 212. Entre esses limites, na escala Celsius, você vai ter 100 unidades. Na escala Kelvin, você também vai ter 100 unidades. 373 menos 273 vai dar 100 unidades. Por isso que a variação de uma unidade em Celsius equivale a uma unidade em Kelvin. Agora, no caso de Fahrenheit, é diferente. Repare que enquanto nesses limites aqui, ponto de ebulição da água e ponto de congelamento da água,
Para Kelvin, nós temos 100 unidades nesse limite. Agora, para Fahrenheit, nós temos 180 unidades. Olha aí, 180 unidades. Então, a variação de 1 Kelvin, um ΔT na medida Celsius, é igual a um ΔT na escala Kelvin, e que é diferente de um ΔT na escala Fahrenheit. Tá? Então, como que a gente faz a correspondência entre essas escalas? Como eu mostrei aqui, você também pode fazer uma escala termométrica para você. O que você precisa é escrever a expressão matemática que relaciona a sua escala com essas escalas conhecidas já, com essas escalas que são conhecidas no mundo. Então vamos lá, vamos supor que você tenha criado também uma escala termométrica e você atribuiu para o ponto de congelamento da água, você atribuiu o número 50, supor. E para o ponto de ebulição da água, você atribuiu 220. Então, como é que se faz a conversão entre essas escalas e entre uma dessas escalas e a sua escala? É o que nós vamos ver aqui agora. Então, o que a gente faz? Isso é um trabalho de proporção. Se você pegar essa distância, tem que estar para essa distância, assim como esta variação aqui, essa distância aqui na expansão, tem que estar para essa aqui. Assim como essa expansão aqui tem que estar para esta expansão. Então vamos lá. Vamos começar com essa expansão menor aqui. TC menos 0 está aqui. Aqui, 100 menos 0. Essa chave maior está aqui. Isso tem que ser igual a TK menos 273. Olha aqui, ó. TK menos 273. Sobre 373 sobre 273. Tá aqui. Da mesma forma, TF sobre 32, aliás, TF menos 32, conforme mostrado aqui, está para 212 menos 32. Se você quiser relacionar a sua escala também com essas escalas aqui, basta você fazer o seguinte. Aqui você tem, ó, TY menos 50, 220 menos 50, conforme mostrado aqui. Então, você vai ter que estabelecer a relação entre as escalas desta maneira mostrada aqui. Vamos entender melhor aqui, então, sobre a relação entre essas escalas. Vamos supor que seja feita a medida de um paciente, medida de temperatura, e veja que ele está com uma temperatura TC, na escala Celsius, no valor de 38 graus Celsius. Início de febre. Então, se fizermos a medida da temperatura na escala Fahrenheit, quantos graus vai marcar na escala Fahrenheit para o início de febre? Então, nós vamos pegar esta relação aqui, TC menos 0, 100 menos 0, que é igual, vou usar aqui agora, ó, TF menos 32, 212 menos 32. Então, nós vamos ter TC sobre 100 e vamos ter TF menos 32 sobre 180. E aí, sabendo que a temperatura do paciente é de 38 graus Celsius, estou colocando aqui o número 38, tudo isso sobre 100,
E aqui, TF, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 180. Então, aqui nós vamos ter TF menos 32 sobre 180. E aqui nós vamos ter 0,38. Ou seja, 38 sobre 100, 0,38. E ainda, TF menos 32 é igual a 0,38 vezes 180. Então, TF, a temperatura medida na escala Fahrenheit vai ser 0,38 vezes 180 mais 32. Essa é a temperatura medida em Fahrenheit. Isto vai dar 100,4 graus na escala Fahrenheit. Dizer que uma pessoa está com a temperatura de 38 graus Celsius equivale a dizer que essa pessoa está com uma temperatura de 100,4 Fahrenheit. E aí a mesma coisa você pode fazer com a sua escala. A escala que você estabeleceu aqui atrás, ó. Já a relação matemática está aqui, ó. Então, você pode fazer lá, ó. TC menos 0, 100 menos 0, peguei esse valor aqui, que é igual a TY menos 50 sobre 220 menos 50. Então, se você colocar o número 38 aqui, você vai ver quanto equivale na sua escala TY.